Se você quiser acompanhar comigo em Mateus 16, do 13 ao 18, ele diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizes os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou da carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E Jesus, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, eu espero que essa palavra hoje ela possa ministrar o teu coração e você possa entender o verdadeiro sentido de ser igreja. Nós somos igreja e nós somos chamados para fora. Igreja, ela vem do grego eklésia. Eklésia quer dizer chamados para fora. Ela é derivada do verbo ekalen, que quer dizer ek, para fora, e kalen, chamados. Então, como igreja, queridos, nós somos chamados para fora. Uma igreja, você não mede o tamanho dela pela quantidade de pessoas que ela tem dentro do seu templo. Igreja é medida pela quantidade de pessoas que vão influenciar lá fora. É muito gostoso nós nos reunirmos aqui como igreja, como ovelhinhas. Ficarmos um pertinho do outro, nós temos o mesmo vocabulário, o mesmo palavreado, a paz do Senhor, Deus abençoe. Nós falamos a mesma língua e isso é gostoso, porque nós nos entendemos. Quando alguém começa a orar, a chorar, você pensa: puxa, aquele foi batizado com o Espírito Santo, puxa, aconteceu isso. Só que na realidade, queridos, nós somos chamados para fora. Esse tempo é um tempo muito gostoso, é um tempo muito bom, mas nós somos chamados para impactar lá fora. Como igreja, é lá fora. Eu não lembro da qual cidade na Grécia, queridos, eu até procurei e não consegui achar, em que fora da cidade existia uma pedra muito grande, e que os homens acima de 20 anos que já tinham ido para o serviço militar, eles eram chamados para fora da cidade, eles subiam, se reuniam os homens sobre aquela pedra, e eles tomavam as decisões sobre a cidade. E aí o termo eclésia, chamados para fora, Jesus está dizendo assim, sobre essa pedra, a minha igreja é firmada nessa pedra, onde a igreja se reúne para decidir sobre o futuro da cidade. Esse seria o nosso papel como igreja. Nos reunimos e um diz assim: puxa, os jovens aqui de Campo Largo estão precisando de uma ajuda maior. O que nós como igreja, como corpo de Cristo, não somente Shalom, como igreja Campo Largo, o que nós podemos fazer por esses jovens? Puxa, o que nós podemos fazer pelos mendigos que estão na rua, pelas famílias que estão passando fome? Esse é o papel da igreja. Não é nos reunirmos no culto, no domingo, de manhã ou à noite, eu trago o meu dízimo, eu canto minhas músicas, missão cumprida. Está pago, que nem aquelas pessoas que postam foto na academia. Às vezes só chega na academia e tira foto. Está pago, guarda o celular e vai para casa. E muitos fazem da igreja isso, queridos. Em que eu vou para a igreja para tirar um peso das minhas costas. Eu sou cristão, eu estou na igreja, eu vou no culto, eu dou meu dízimo. Então eu quero uma igreja limpa, eu quero um louvor bacana. E pronto. Mas igreja vai muito além disso, queridos. Ser igreja vai muito além disso. E eu e você, nós somos chamados para fora. Durante muito tempo eu falava assim, queridos: puxa, mas essa geração 2000 para cá está perdida. A geração Z que eles dizem, Puxa, essa geração está perdida. No meu tempo não era assim, mas essa geração está perdida. Olha o tipo desses jovens. E aí o Espírito Santo veio um dia delicadamente e me deu alguns tapinhas. E ele falou assim: o que você tem feito por essa geração?
O que você tem feito por essa geração? Aí talvez algumas olhem, puxa, essas meninas não sabem nem costurar uma calça rasgada. Só que aí você pode pegar, reunir algumas meninas em que você conhece e ensinar elas a serem donas de casa. Nós temos a pastora Lídia em Vitimarsum, e ela durante muito tempo, queridos, ela reunia moças para ensinar a cozinhar, a passar uma roupa. E isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Quantos jovens nós conhecemos, jovens rapazes, que tem uma figura paterna, aliás, que não tem uma figura paterna, em que você vê, e queridos, a falta da paternidade na vida de um jovem, ela destrói totalmente as bases que esse jovem tem. Foi feito um estudo em uma penitenciária no Mato Grosso, com 200 e pouquinhos, eu não lembro, eu tenho os dados marcados, com 200 e pouquinhos presos. 85% deles não tinham figura paterna. Ou não tinham pai, ou tinham problemas com o pai, e eles estavam lá dentro. Grande parte dos homens são levados a essas áreas, queridos, pela falta de paternidade. E moças se tornam prostitutas, garotas de programa, tudo por quê? Pela falta da paternidade. E aí nós, como igreja, vemos jovens passando por isso, e nós só apontamos o dedo, puxa, está errado. Olha o tipo desses jovens. Enquanto nós, talvez como homens, igreja, deveríamos tomar uma posição e tentar fazer algo com isso. E aí a gente pensa assim, mas esse chamado é para pastor? Eu não sou nem líder. Eu não tenho, isso não é para mim. Eu estou indo para a igreja agora, faz algum tempo que eu estou na igreja, não estou nem sendo líder, não sou pastor, não sou nada. O pastor que vá. O pastor tem salário para isso? Só que quando Jesus fala lá o ide, queridos, é para todos. Ele não falou vão os líderes ou vão os pastores. E eu sei, igreja é para mim e para você. Mas eu não sei nem falar. Mas um João 3,16 você sabe. E o resto é com Jesus. Só que aí a gente acha assim, não, mas essa responsabilidade não é minha. E a gente continua apontando o dedo. Precisa resolver isso. Mas eu não vou fazer. Tem uma frase, queridos, que você já ouviu. E eu já ouvi muitas vezes, pelo tempo que eu estou na igreja. E essa frase, ela quebra muitos argumentos. Quem tem a visão? Mas precisava fazer isso. Se você está vendo, meu irmão, vai e faz. Se você está vendo, vai e faz. Puxa, os jovens estão... Vai lá, meu irmão, faz alguma coisa. Mas eu não sei falar, então vai com alguém, chama um amigo, vai junto. Nós precisamos, queridos, ser igreja lá fora. Para ser uma igreja relevante, nós precisamos influenciar lá fora. Senão nós estamos apenas fazendo um clube aqui dentro. Apenas um clube. E nós precisamos ser igreja lá fora. Lucas 5, do 1 ao 11, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir as palavras de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixe, e rompia-lhes as redes.
E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, quando Jesus chama a Pedro, queridos, Pedro está lá pescando, um pescador bem sucedido, um homem que era bem sucedido na parte da pescaria. Aquela noite ele não havia pegado nada. Aí Jesus dá uma palavra de comando. Pedro pega essa palavra e diz: sobre essa palavra eu vou lançar as redes. E ele tem uma experiência com a pesca maravilhosa. E aí Jesus diz assim: eu vou te fazer pescador de homens. O que Pedro falou, queridos? Ele já ficou nervoso. Mas eu não posso. Eu não consigo. Eu sou um pecador. Não, eu não vou. Jesus, olha para a minha vida. Eu imagino que Pedro ficou ali desesperado. Ele falou: e agora? Jesus está me chamando, mas eu sou pecador. E aí Jesus fala: eu vou te fazer pescador de homens. Mas mesmo assim, queridos, o que Pedro faz? Mesmo se colocando como um pecador, puxa, eu sou um pecador. Lucas 5:11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Quando nós somos chamados, queridos, por Jesus, o nosso processo não é do dia para a noite. Uma pessoa que fuma, que bebe, ela tem um encontro com o Espírito Santo. No outro dia, o que ela vai fazer? Fumar e beber. Só que a gente, na nossa mente de utopia, a gente pensa assim: puxa, agora aceitou Jesus, tem que mudar. Do dia para a noite. Transformação total. E o processo com Pedro, queridos, durou 3 anos. Então não pense assim: puxa, eu tive um encontro com Jesus, talvez você foi batizado com o Espírito Santo, e talvez você cometeu alguns erros que você cometia lá no passado, e isso te fez pensar assim: eu sou indigno, não dá, para mim não dá mais. Agora eu caí de novo e eu já tive um encontro com Jesus. Queridos, isso é um processo diário nas nossas vidas. A nossa luta é uma luta diária, todos os dias, todos os dias. Jesus, queridos, aqui não prometeu nada para Pedro. Ele não prometeu dinheiro, ele não prometeu recompensas, ele não prometeu nada. Uma vida estabilizada. Ele apenas falou: venha, eu vou te fazer pescador de homens. E talvez, queridos, esse seja o chamado para a tua vida hoje. Jesus tem te chamado: eu quero te fazer um pescador de homens. Eu quero usar a tua vida para resgatar vidas. Ontem eu estava conversando com um casal e eu falando para eles assim: queridos, a nossa vida é tão curta. Se você for ver a expectativa de vida do ser humano hoje é o quê? 80 anos. Eu já estou quase na metade da minha vida. E passou assim. Minha filha já está com 15 anos. Então, se eu luto para viver nessa vida, é tão pouca coisa. Para mim estar me desgastando, correndo atrás de bens materiais, para viver nesse curto período de tempo. Sendo que eu tenho uma eternidade para viver lá na frente. E tantas pessoas que eu conheço e que eu desejo ter junto comigo. Levar essas pessoas, levar esses jovens junto. Queridos, eu não consigo me conformar em ver como esses jovens estão vivendo hoje, estão sendo ceifados.
Há um tempo atrás nós estivemos ministrando em um culto de jovens com a minha esposa, a gente estava lá tocando no culto de jovens, e aí os jovens todos na frente, chorando, caídos no chão, batizados com o Espírito Santo, aquele mover estava... Eu falei assim, uau, é para isso que eu vivo. Obrigado, Jesus, é para isso que eu vivo. Para levar esses jovens a ter uma experiência com o Senhor. Terminou o culto, nós pegamos o carro e fomos para casa. Quando eu estava chegando próximo de casa, queridos, um jovem de 14 anos, caído na rua, em coma alcoólico. Aquilo me gerou uma revolta. Eu falei, eu não aceito isso. Não está certo, isso está errado. E isso está errado. Eu acabei de ver jovem cheio do Espírito Santo, agora ver um jovem caído no chão em coma alcoólico. Eu não posso ficar parado e viver só hoje aqui. Eu não posso viver só uma vida. Em um culto no domingo, um grupo familiar durante a semana. E isso não cabe dentro de mim. E é isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Jesus está te chamando para fora. É lá fora, queridos. Nós precisamos pescar homens lá fora. Esse é o nosso chamado. E eu volto a falar, não tem a ver com você ser líder ou não. Ah, mas eu não sei nem ler, pastor. Mas você sabe orar, Jesus não sabe? E Jesus faz, não faz? Jesus me capacita. Me dá a oportunidade de falar. O ID, queridos, não é que você precisa ir para fora do Brasil. Puxa, o ID eu não tenho nem dinheiro, mas, né? O ID, eu preciso cumprir o ID, tenho que ir para fora, levar o Evangelho. Queridos, o ID não é somente lá fora. O ID é indo. Indo no teu ambiente de trabalho. Aonde você está indo? No teu trabalho. Lá no teu trabalho você pode ser um pescador de homens. Ou todo mundo lá no teu trabalho é cristão, é convertido. Ah, mas eu sou do lar, pastor, eu não trabalho fora. Mas você tem tuas vizinhas, não conhece? Você tem amigos, não tem? Você tem o WhatsApp, não tem? Que é uma ferramenta muito interessante. Minha esposa, ela tem uma alegria de postar, que eu não sei o que. Eu não gosto disso. E ela sempre está colocando uma foto, isso e aquilo, uma devocional. E quantas pessoas eu vejo lá, daqui a pouco chega um áudio para ela. Nossa, falou muito comigo essa palavra. Aí o que ela faz? Já dá mais uma palavra e já vai na mente. É as ferramentas que nós temos, queridos, é indo. E esse é o nosso chamado. Quem era Pedro, queridos? Um homem explosivo, impulsivo. Um homem que nos dias de hoje andaria com 38 na cinta. Qualquer coisinha resolvia na bala. Lembra lá quando Jesus está sendo preso, ele vai lá, arranca a espada e corta a orelha do soldado. O cara é explosivo, totalmente explosivo. Mas Pedro seguiu a Jesus, viu sinais e maravilhas. E Pedro andou sobre as águas. Ah, Pedro andou sobre as águas, mas ele afundou. Mas então me fala outro discípulo dele que andou sobre as águas, além de Jesus. Foi alguns passos, mas ele andou sobre as águas. E ele seguiu Jesus, falou, então eu vou pescar homens. E nós, muitas vezes, queridos, somos crentes 007. Já ouviu falar do crente 007? Aquele crente assim que ele é cristão, mas só dentro da igreja. Lá fora, ele é totalmente diferente. Quando eu estudava, como eu falei, queridos, eu tinha desde os meus 10 anos, eu acho que é mais ou menos isso, que eu comecei na igreja. Já faz algum tempo, 26 anos atrás. E aí, quando eu ia para o colégio, eles me chamavam de pastorzinho. Na época, era eu e mais um ou dois que tinha, mas assim, a gente não tinha amizade. Então, eu e mais um ou dois que
era cristão, ia para a igreja. E nós éramos conhecidos como os pastorzinhos. E aquilo para mim me incomodava demais, queridos. Me incomodava demais. Então o que eu podia esconder, que eu era cristão, eu escondia. Então muitos nem sabiam. Então eu vivia uma vida lá fora, normal. Aí dentro da igreja eu colocava roupa de culto e eu me transformava num cristão dentro da igreja. Até um dia eu passei uma das maiores vergonhas da minha vida, queridos, em que chegou 2 amigos meus de escola e me viram lá na frente tocando. Daí eles conheciam que eu era lá fora e viram que eu era totalmente diferente ali dentro. Cristão 007, que vive escondido nas sombras, né? Tem vergonha de falar de Jesus, queridos. Tem vergonha de falar de Jesus. Ah, mas e se eu errar alguma coisa? Se eu falar alguma coisa que eu não sei? Queridos, nós estamos sujeitos a erro todos os dias. Nós estamos sujeitos a erro todos os dias. Para mim, vir aqui à frente e pregar a primeira vez, nossa! O meu maior medo era errar. E o dia que eu fui pregar, geralmente eu pregava quando o pastor saía. Ele precisava ir para Paranavaí ou para algum lugar, daí ele dizia, então você prega. E era um pouco mais tranquilo, porque ele não estava na minha frente. E a primeira vez que ele falou, daí você prega, eu falei, mas você vai para Paranavaí? Não, vou ficar por aqui. E o medo de errar? Porque quando a gente erra é como se nós estivéssemos nu na frente de todo mundo. Queridos, eu quase morri a primeira vez. Quase morri. Minhas pernas balançavam. E aí, até nessa semana antes da pregação, que eu ia fazer com o pastor lá, eu vi o pastor Luciano Subirá falando, se eu pudesse voltar lá atrás, eu apagaria muitas pregações que eu fiz, porque eu falei tanta bobeira, tanta heresia, tanta loucura. E aí eu falei, pastor, e se eu errar lá na frente, quando você... falei, cara, se você errar, errou. Está tudo certo. E às vezes nós deixamos de falar às pessoas, de fazer aquilo que Deus nos tem chamado, pelo medo de errar. Eu sempre, como eu falei, sempre tive tocando. Então para mim estar com o violão e ministrando no microfone, é de boa. Tá tranquilo. Pode ter quantas pessoas que eu... Agora, se tirar o violão de mim, queridos, parece que eu estou nu, eu não sei o que fazer. E aí, Jesus, eu tinha sempre visões, ele me mostrava eu sentado na primeira fileira, olhando para mim aqui em cima, ministrando. Eu falei, Jesus, não quero. Eu não quero porque sem o violão para mim não vai. Eu não consigo. Com o violão eu consigo ministrar, falar, cantar, mas sem o violão eu não consigo. E às vezes eu estava sentado na frente e eu começava a olhar, eu via eu aqui na frente. Aí chegou um momento que eu falei, então tá, Jesus, se é isso, eu não vou me deter somente a ficar no violão. Se é isso que o Senhor quer para a minha vida, que através da minha vida eu possa ministrar pessoas, então me capacita. Então me capacita. E foi onde eu comecei a romper algumas barreiras, queridos. E me colocar à frente. Porque a gente precisa viver aquilo que fala. Viver aquilo que nós pedimos para Deus. E a oração no meu coração era, Jesus, Deus, usa a minha vida. Eu quero ser usado. Só que a gente quer ser usado na nossa zona de conforto, onde eu estou bem. E aonde Ele quer nos levar é além da nossa zona de conforto. Ele quer nos tirar da zona de conforto. A minha oração sempre foi, eu quero tocar, onde me chamar eu vou tocar, eu vou ministrar, porque era a minha zona de conforto. Eu faço a vontade de Deus dentro da minha zona de conforto, aonde eu estou bem. Só que Ele fala assim, não é só isso, vai além, saia da tua zona de conforto, saia de onde está confortável. E olha que Ele tem nos tirado de algumas zonas de conforto que... Só que não adianta se debater. Não adianta querer brigar com Jesus. Dizer, não, você só vai perder. Esses dias
né, minha filha fazendo devocional e tal. Aí Deus começou a pedir algumas coisas para ela. Olha, eu preciso que você entregue isso. Eu preciso de alguns sacrifícios da tua parte. Eu preciso disso, e disso, e disso. E Ele colocou algumas coisas para ela. E ela algumas coisas foi entregando, e outras foi relutando. Aí ela chegou, compartilhou comigo, e ela falou: pai, mas olha, isso, será que dá para fazer assim e assim? E ela começou a falar, ela tentou justificar para mim. E ela foi justificando. Mas isso e isso, porque daí se eu fizer assim e tal e tal. Eu olhei para ela e falei assim: Laura, quem te pediu? Jesus. Falei: então não é para mim que você tem que se justificar. Você tem que ir lá conversar com Ele. É para Ele que você vai lá e briga com Ele. Só que deixa eu te dar um conselho agora. Você vai perder essa briga. Então se você quiser continuar se debatendo, é mais tempo que você vai sofrer. Então simplesmente faz aquilo que Ele pediu. E está tudo certo. Não é para mim que você precisa justificar. E a gente nos coloca nessa situação. Ele nos chama para fazer a vontade dEle, para nós sairmos da nossa zona de conforto, e a gente fica se debatendo. Mas Jesus, e se isso? Jesus, e se aquilo? E nós acabamos deixando de fazer aquilo que é para fazer. E eu te digo uma coisa, você vai perder essa luta que você está tendo. Não tente se justificar para Ele. Não tente colocar as tuas dificuldades, as tuas limitações. Não adianta se debater, queridos. Essa luta você vai perder. João 21, do 1 ao 9. Deixa eu voltar aqui antes. Então Pedro seguiu, queridos, a Jesus, viu sinais, viu maravilhas, andou com Jesus 3 anos, e depois que Jesus morreu, o que Pedro fez? Pedro voltou a pescar. João 21, do 1 ao 9 diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, e foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia e os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E lhes perguntou: filhos, você não tem algo para comer? Eles responderam que não. E disse-lhe: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Os discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa. Repetir aqui. Os outros discípulos vieram do barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas 90 metros da praia. Acho que eu repeti esse versículo. Então o que aconteceu, queridos? Pedro viveu com Jesus 3 anos. Aprendeu, foi discipulado, cometeu alguns erros, Jesus repreendeu ele. Aí quando Jesus morre, ele pensa assim: puxa, acabou tudo. Porque os discípulos achavam que Jesus ia vir, destruir o Império Romano, ia assumir o governo do Império Romano, ia colocar eles como governadores. E aí quando Jesus morreu, o que Pedro achou? Pronto, acabou tudo. E aí o que ele fala? Eu vou pescar. Eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia. E os outros que estavam com ele falaram que nós vamos com você. Pedro voltou a pescar, queridos. Quando ele viu que o líder era morto, ele desanimou, mesmo tendo vivido sobrenatural. Aquele chamado para pescar e resgatar homens havia esfriado.
Talvez você esteja se sentindo assim hoje, queridos. Talvez algo dentro de você já queimou. Aquela chama por vidas, por pessoas. E hoje você anda frio. Você não tem mais aquele desejo, aquela vontade. Não desista. Pessoas têm se inspirado em você, queridos. Nós não temos noção de quantas pessoas observam as nossas vidas. Quantas e quantas pessoas observam as nossas vidas. E elas buscam em nós uma referência. Quando Pedro falou, eu vou voltar a pescar, os outros falaram, nós vamos junto. Por quê? Porque eles tinham Pedro como uma referência. Nós vamos fazer o que você está fazendo. Se você está desistindo, nós vamos desistir também. Se você está parando de fazer aquilo, eu vou parar de fazer também. Nós passamos por um processo bem cansativo, bastante lutas, no final desse ano passado. Estava tudo estabilizado, de repente do nada virou assim. E aí a gente estava tão esgotado, queridos, tão cansado assim, que nós não tínhamos alternativa do que fazer. Aí eu olhei para minha esposa e falei assim, eu não quero mais nada. Eu não quero liderar grupo, eu não quero discipular pessoas, eu não quero ministério de louvor, eu não quero mais nada. Não quero mais nada. Eu quero sentar no banco lá e ficar de boa. Vamos falar para o pastor, não quero mais nada. Nós tínhamos a cada 15 dias uma quarta-feira livre só. O restante dos dias nós tínhamos discipulado, grupo familiar, ensaio, várias coisas. E naquele momento eu falei assim, chega. A minha esposa olhou para mim e falou assim, também não quero mais. Falei, agora, pronto. Aí nós sentamos e falamos assim, então vamos conversar com o pastor. E ela já pegou o celular e falou, pastor, a gente vai precisar conversar, porque nós estamos cansados e não queremos mais nada, e vamos parar e vamos sentar na cadeira. Vamos ser um crente normal. Aí passou, a gente dormiu, ele ministrou nossos corações. Aí eu cheguei para minha esposa, nós sentados tomando um café, eu falei para ela, e o que nós vamos fazer com os nossos discípulos? Para onde eles vão? O que eles vão fazer? Puxa, aquele casal vai desistir. Aquele casal, puxa, aquele também vai abandonar. Por quê, queridos? Porque nós inspirávamos pessoas. Vocês são os caras. Não. Nós buscávamos levar as pessoas a terem uma intimidade com Jesus, assim como nós tínhamos. E aí nós olhamos para ela e falando assim, o nosso grupo familiar a gente vai passar para quem? Lembra lá quando Jesus fala, se vocês quiserem ir embora, podem ir. O que os discípulos falaram? Para onde que nós iremos? Se só tu tens palavras de vida. E eu olhei para ela e falei assim, o que nós vamos fazer da vida? Se nós só sabemos fazer isso para Jesus. Aí nós baixamos a cabecinha, chegamos a Jesus, nos humilhamos, onde Jesus nos perdoa. Restaurou nossas forças. E nós continuamos na caminhada. E é algo que eu quero dizer para você, queridos. Não desanime. Não desanime. Quando nós deixamos de cuidar de pessoas, cuidar de vidas, queridos, nós começamos a focar muito nos nossos problemas. Aí você fica louco. Você fica louco. É verdade. Se você tem muita coisa, muitos problemas na tua vida, arruma alguém para você cuidar, para você caminhar junto. Você vai ver que a metade dos teus problemas você já nem olha mais. Você nem fica se preocupando mais com os teus problemas. Porque você sai da umbigolândia ali, de olhar no teu umbigo só, e você começa a abençoar pessoas. É melhor dar do que receber. Então vai dar teu tempo, desgasta tua vida com pessoas. Você está cumprindo a palavra do Senhor. E aí você para de olhar para o teu umbigo só e ver os teus problemas. Só metade deles vai se resolver, queridos. Se você for ver metade dos teus problemas, quem cria é tudo tua cabeça. Se você for anotar num papel todos os teus problemas,
E daí você dá aquela parada, um observado, e se coloca assim, puxa, mas esse aqui posso marcar um xizinho, que esse aqui não é tanto, nem tanto problema é. Por quê? Porque você deixa de ir cumprir aquilo que o Senhor tem mandado. Ei, vai pescar vidas. Vai buscar pessoas. Sai da tua zona de conforto, sai de volta do teu umbigo. Para de olhar só para a tua vida. Ah, mas olha o tanto de problemas que aquela pessoa tem, mas você, quantos problemas tinha? Ninguém desistiu de você. Aí nós olhamos para nós hoje, nós estamos bem, um pouco mais, menos carrapicho na lã. Aí você olha para o outro e diz, nossa, mas olha aquela ovelhinha lá, está cheia de carrapicho, que lá não tem jeito. Se você teve jeito. Ah, mas eu não fiz aquele que aquele lá fez, olha que aquele lá fez. Se tirar o Espírito Santo de você, ninguém presta. Se tirar o Espírito Santo de mim, eu não presto. Então não é pelo que nós fazemos, é pelo que Ele faz através das nossas vidas. Então nós precisamos romper com isso, queridos. Nós precisamos romper com isso. Não desista. Não desista. Aí Jesus chega e restaura o chamado de Pedro. Primeira vez, Jesus chama Pedro, vai ser pescador de homens. Ele vai lá, amarra o barquinho dele e ele vai fazer aquilo que Jesus pediu. Andou 3 anos. Só que imagina que na cabeça de Pedro ele sabia, se der errado, eu tenho meu barquinho amarrado. Eu volto a pescar. E o que aconteceu? Quando ele achou que deu errado, meu barquinho está amarrado. Eu vou voltar a pescar. Só que o que aconteceu? De novo, ele não pegou nada. Um homem que era bem sucedido na pesca, deixou de fazer aquilo que Jesus pediu e voltou a fazer aquilo que ele queria, que estava no coração dele. E deu errado. Não pegou nada. Sabe por que muitas coisas não fluem na tua vida, na minha vida? Porque nós estamos tentando fazer aquilo que Ele não mandou nós fazer. Ele tem chamado você para fazer uma coisa e você quer fazer aquilo que está no teu coração. Aí as coisas não prosperam, as coisas não frutificam, as coisas não multiplicam. Ah, você fala assim, Jesus não está me abençoando. Mas não foi para isso que Ele te chamou. A minha esposa, ela vendia semijoias, ela fazia algumas coisas, vendia algumas roupas e tal. Porque depois que nós tivemos as nossas 3 filhas, ela não trabalhou mais. E então, a rendinha que ela tinha para ela era disso. Então ela fazia as coisinhas dela, ela entendeu que não era para ela trabalhar fora. Só que chegou um tempo, queridos, que Jesus foi muito claro para ela. Entrega o que você está fazendo. Eu não quero você fazendo isso. O que ela fez? Ela continua vendendo. Eu vou fazer um curso de manicure. Faz aquelas unhas de gel, isso e aquilo. Eu vou fazer. O que aconteceu? Não aparecia ninguém. Não ia ninguém. E ela tentando aquilo, vou tentar fazer isso. Agora vou tentar fazer chocolate. Porque se tem uma coisa que ela gosta de inventar moda. Eu vou tentar fazer chocolate. Primeira semana vendia legal, depois acabava. Aí chegou num ponto que ela falou, eu não entendo, Jesus. É só isso que eu faço. Mas eu entrego. E Ele sempre nos sustentou, queridos. Nunca deixou faltar nada. Para ela, para nós, nada. Mas ela precisava fazer esse sacrifício. Por quê? Porque não foi para isso que Ele chamou. Aí o tempo se passou. E aí Jesus falou para ela, é para esse tempo que eu te chamei lá atrás, para você entregar tudo. Quando eu mandei você entregar tudo lá, por quê? Porque eu queria o teu tempo para mim, para viver esse tempo que você está vivendo hoje. Ela está se formando em terapeuta cristã, em terapia cristã, e ela já tem acompanhado pessoas, e ela tem acompanhado crianças, e ela tem cumprido aquilo que Jesus quer na vida dela. E a gente
Vive, como eu falei, que eles vivem num mundo de utopia, que a gente acha que as coisas não estão acontecendo ao nosso redor. Aí ela conversa com crianças, queridos, que contam coisas que você diz assim, é impossível isso está acontecendo aqui. Em que ela conversou com uma moça de 36, 37 anos, que ela falou assim, eu nunca ouvi falar de Jesus. A forma que você está me falando, eu nunca ouvi falar. Só que a questão está nisso, você está fazendo aquilo que Jesus te chamou, aquilo que é a tua vontade de fazer. Então, se as coisas não estão caminhando como você acha que deviam caminhar, talvez seja a hora de você parar e pensar assim, é para isso que Jesus me chamou? É nisso que eu vou fluir? Foi o que aconteceu com Pedro. Vou voltar a fazer o que eu fazia. Não deu certo, o cara não pegou nada de peixe. Aí Jesus chega para ele e fala assim, ei, eu vou restaurar o teu chamado. Eu te chamei lá atrás para pescar homens e você não veio. Eu vou te chamar de novo. Venha pescar homens. Ele restaurou o chamado de Pedro. João 21, do 15 ao 19. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe ele, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velhos, estenderás tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Então Jesus chama Pedro. E o que ele fala? Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Talvez você já pensou assim, mas cuidar de pessoas é muito difícil. É melhor lidar com um bicho do que lidar com pessoas. Melhor lidar com vaca do que lidar com pessoas. Só que o que Jesus está dizendo aqui? Se você me ama, você cuida de pessoas. Pessoas são difíceis, são, queridos. Mas porque nós amamos a Jesus, nós cuidamos de pessoas. Porque nós amamos a Jesus, nós pastoreamos pessoas. Porque nós amamos a Jesus, queridos, nós nos importamos com as pessoas. O Pedro, lá da primeira carta de Pedro, já não é mais o Pedro quando era discípulo. Aquele Pedro explosivo, aquele Pedro impulsivo, aquele Pedro pilhado. Quando Jesus restaura o chamado dele. 1 Pedro 3, 8 e 9. Quanto ao mais, olha o que Pedro fala, queridos. Aquele cara que arrancou a espada na hora impulsiva e já cortou a orelha. Olha o que ele fala em 1 Pedro. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente. Sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênçãos por herança. Então aquele homem explosivo, aquele homem que cortou a orelha do guarda, o que ele fala? Não paguem o mal com o mal. Sejam compassivos. Quando ele tem o chamado restaurado, quando ele é tocado,
por Jesus, ele é transformado. E lá em Atos, queridos, quando fala do Pentecostes, ele pregou e converteu a 3.000 pessoas. Então você tem jeito sim. Ah, mas eu tenho, né, eu sou como Pedro. E muitos usam isso como desculpa. Ah, quando eu estou nervoso, vem o Pedro para fora. Mas então está na hora de ver o Pedro lá das cartas de Pedro, em que era um homem mais compassivo, um homem mais tranquilo. E é para isso que Jesus tem te chamado, queridos. Para ser igreja. Para ser igreja. Não coloque as tuas dificuldades, não coloque as tuas limitações acima daquilo que Jesus tem te chamado. Ele tem te chamado para pescar homens, para ser um pescador de homens, para ser igreja lá fora. Que você possa entender isso, queridos. Jesus tem te chamado. Amém? Vamos nos colocar de pé, queridos? Feche os teus olhos e comece a colocar o teu coração diante do Senhor, dizendo assim: Senhor, nessa manhã